1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 12. A palavra do Senhor diz dessa maneira: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Bendito seja Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte da palavra do Senhor. A minha oração é que o Espírito de Deus fale profundamente ao teu coração através dessa ministração, através da palavra de Deus que você vai ouvir agora. E eu quero ministrar sobre o seguinte tema: como atrair a presença de Deus. Veja bem, o texto que eu li com você, Davi estava tentando trazer a arca de Deus para a sua cidade, a cidade de Jerusalém, onde estava a sua fortaleza. Mais de 20 anos o povo estava sem a arca, sem a presença do Senhor. A arca foi perdida naquela batalha onde Eli enviou seus filhos, e os seus filhos que eram sacerdotes, mas que viviam uma vida desregrada, uma vida desregulada na presença do Senhor, fazendo tudo aquilo pelo qual não deveriam fazer. Eles perderam a arca do Senhor naquela guerra. Israel foi derrotado e saiu correndo como um rato, fugindo de um gato. E então os filisteus pegaram a arca. E a arca ficou longe, ficou numa cidade, na casa de um homem chamado Abinadab, depois que os filisteus mandaram de volta a arca, porque quando a arca estava na cidade dos filisteus, no templo de Dagom, Deus, com a sua presença poderosa, jogou Dagom por terra 2 vezes. E então os filisteus não ficaram com a arca de Deus porque temeram e mandaram de volta. E Abinadab ficou responsável em cuidar da arca. Ele cuidou da arca por muitos anos. Saul reinou, e Saul não se importou em buscar a arca que simbolizava a presença de Deus. Então ele reinou sem arca. Davi, quando começa a reinar, Davi ele pensa, porque conhecia Deus, ele fala: eu não posso reinar sem a presença de Deus. Eu preciso trazer para o meu reino, para a minha cidade, para a minha casa, para o meu povo, a presença de Deus. Assim também é conosco, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Nós não podemos ter uma caminhada cristã, uma caminhada sem a presença de Deus. Então nós precisamos trazer a arca de Deus, que simboliza a presença do Senhor. Então Davi, ele vai lá na casa desse homem com os soldados e começa a trazer a arca. Como ele faz? Ele coloca uma carroça nova, bota bois novos para puxar, coloca a arca ali em cima e os bois começam a andar. Mas num determinado momento os bois tropeçam e a arca quase cai. Em um soldado valente, fiel, que estava do lado, ele coloca a mão na arca para impedi-la de cair. Ele fez um bom negócio, ele fez um negócio que todo mundo faria, porque a arca caía no chão e poderia se quebrar ou algo dessa natureza. Mas então, ao colocar a mão, o soldado usar, ele é morto, fulminado na hora, porque ninguém podia tocar na arca. E aquilo entristeceu muito Davi. Davi parou na casa de um homem chamado Obed-edom e deixou a arca ali para aquele homem cuidar. E então, naquele dia, Davi falou: como trarei para mim a presença de Deus? Como trarei a arca do Senhor? Amado, antigamente se levava a arca. Era a arca que ia na guerra. Era a arca que manifestava a presença de Deus. Hoje não se leva a arca. Hoje se atrai a presença de Deus. Naquela época só levitas podiam levar a arca. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6, a Bíblia diz: vós me sereis reis de sacerdotes, nação santa. Deus queria constituir um povo só de sacerdotes. Era o que Deus queria, meu irmão, era o que Deus queria, minha irmã. Mas em Êxodo 28, versículo 1, a Bíblia diz: faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oferecerem como sacerdotes.
Devido à transgressão do povo, devido à dureza do coração do povo, Deus levanta a tribo de Levi como tribo sacerdotal. Quem nascia na tribo de Levi era sacerdote. A tribo de Levi não recebeu herança, não recebeu terra, não plantava, não colhia, não criava gados. A tribo de Levi vivia daquilo que as outras tribos ofereciam ao Senhor. Parte daquela oferta era para eles. Hoje as pessoas falam, fulano é levita, beltrano é levita. Hoje, amado, não existe levita no sentido bíblico que eu li aqui para você, porque levita era só quem nascia na tribo de Levi. Então as pessoas falam, toca na igreja, canta na igreja, são levitas. Não, porque os levitas não se incumbiam só do canto, eles se incumbiam em cuidar de toda a casa de Deus. Então, se você for levar para o nome levita, levita é todo aquele que cuida da casa de Deus. Você limpa o banheiro da igreja, você é um levita. Você varre a igreja, você é um levita. Você limpa os bancos, você é um levita. Você cuida da portaria, você é um levita. Você cuida das crianças, você é um levita. Porque você trabalha na casa de Deus. Você faz todo o trabalho na casa de Deus. Do maior servo ao menor servo são levitas hoje em dia. Então, veja bem, sacerdote, amado, ele ministrava ao Senhor. O sacerdote daquela época era o encarregado em oferecer o sacrifício que você levava. As pessoas levavam o sacrifício lá e era ele que oferecia aquele sacrifício a Deus. Ele tinha uma veste toda especial. O sacerdote daquela época, ele fazia a ponte, a ligação, povo-Deus. O povo não podia ir direto a Deus, precisava do sacerdote para que o ligasse a Deus. Ser sacerdote levita era um direito de nascimento. Em 1 Pedro 2, capítulo 9, a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar Deus as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na dispensação da igreja hoje, amado, todos os cristãos são incondicionalmente constituídos um reino de sacerdote. Hoje, na graça, na dispensação da igreja, Deus cumpriu o que? Deus cumpriu o propósito de fazer um povo de sacerdotes, porque Cristo é o sacerdote real. Ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele que não tinha genealogia. É Cristo Jesus que morreu por nós. E se nós somos da descendência de Cristo, nós somos reino de sacerdote. Você entende isso? Então hoje você pode trazer a presença para a sua vida. Oh, eu sou sacerdote, eu faço parte de um reino de sacerdotes, você faz parte do reino de sacerdotes. Ser sacerdote, amado, é um direito de nascimento. Nós nascemos em Cristo, direito recebido, glória a Deus. Você é um sacerdote hoje, você é um levita hoje, você é raça eleita, você é propriedade exclusiva de Deus. Você entende isso? Propriedade exclusiva de Deus, porque quando você nasceu em Cristo Jesus, quem veio habitar na sua vida, quem veio habitar na sua vida foi o Espírito Santo de Deus, porque quando você nasceu em Cristo, você passou a ser templo de Deus, templo do Espírito Santo. Oh, aleluias, louvado seja Deus, templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Maravilha, isso é tremendo, amado.